Mais novamente, irmãos. Vamos finalizar hoje, então, o capítulo 11, falando sobre a justificação. Pedir para o Elton, para o Bernardo, trazer para mim o controle de slide, por favor. Já vimos o que significa justificação, né, que é o ato de Deus perdoar os nossos pecados e nos declarar justos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. A gente viu isso na sessão número 1, a gente viu sobre a fé na sessão número 2. A nossa fé, ela nunca está sozinha, ela vem acompanhada de outras virtudes, né, como boas obras, né, como compaixão, como amor, como misericórdia. A fé, ela nunca atua sozinha. Semana passada nós vimos sobre a sessão 3, que vai falar para nós que Cristo pagou plenamente a dívida dos nossos pecados. Está gravando aí? Por meio de sua morte, por meio da sua vida, nós vimos que significa a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. Uma tem a ver com a vida que ele viveu nessa terra, né, desde a sua encarnação, né, até a sua morte, e a outra tem a ver com a forma com que ele se entregou por nós naquela cruz, pagando a dívida de todos os eleitos e satisfazendo a justiça de Deus, algo que o homem ele não tinha condição de fazer. Então a sua obediência, a obediência de Cristo, foi aceita em nosso lugar por pura graça. Não há justificação porque Deus viu que nós seríamos bons, ou viu algo de bom em nós, mas porque Ele decidiu agir com misericórdia, com graça. Isso nos falou a sessão 3, e a sessão 4, ela nos ensinou que a justificação dos eleitos, quando que ela foi decretada? Na eternidade. Né? Não foi decretada depois que houve a queda. Foi decretada antes que o mundo existisse. Ela foi consumada na história por Cristo. Nós vimos o que significa a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é aquele momento exato em que Cristo veio à terra, nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Né? E como que a justificação ela é aplicada na nossa vida? Creu em Cristo, justificado pelo Espírito Santo. É o tempo em que o Espírito Santo faz isso. E nós vimos também nessa sessão 4, e dentro da teologia reformada, né, que eleição e justificação, elas são distintas, mas inseparáveis. Por que a confissão aqui ela separa justificação e eleição? Porque há o conceito de que, Deus escolheu os que seriam salvos, isso é eleição. É escolha de Deus, não é escolha nossa. É projeto de Deus, não é projeto nosso. E também Deus decretou justificá-los em Cristo. Isso é justificação. É o decreto de Deus. Decreto, se não me engano, foi o capítulo 3. Se não me engano, é o capítulo 3. Que vai falar sobre os decretos de Deus. Então, Deus decretou. Deus, primeiro, Ele escolheu que seriam salvos. E Ele decretou justificar esses que seriam salvos através de Cristo. Não através das nossas boas obras, né? Eu fico olhando aqui e fico angustiado. O que está dando aí? Deu problema aí? Vai na abertura, vai chegar aí telão. Aí sempre que for passando aí vai mudar, aí é só dar a transição F3 aí, lembrou. Dá lá o F3 então para mas aí é o slide. É o telão. O que aparece aqui no telão aparece aí. Vamos seguir aqui então. E hoje
nós vamos encerrar com as sessões 5 e sessão 6. Vai dizer para nós aqui a sessão de número 5. Vou ler aqui. Olha só. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Aí tem alguns textos bíblicos, vamos abrir lá em Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 6, 12. Se não conseguir achar aí, não tem problema não, pode deixar. Aqui no contexto da oração do Pai Nosso, o versículo 12 vai dizer o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É lógico que aquele que tem poder de perdoar as nossas dívidas é somente Cristo, não a gente. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Lá, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que essa sessão ela quer nos ensinar? Essa sessão nos ensina que Deus justifica pecadores. É necessário ser pecador para ser justificado. E mesmo diante dos pecados cometidos por eles, pecadores, depois de crerem, isso não significa que eles não possam nem caiam no desagrado e castigo divino. Há uma consequência. Há consequência para tudo aquilo que nós fazemos. Mas nós temos que entender, nós somos pecadores. Mas aquele que é justificado e aquele que não é justificado, há uma diferença. Qual a diferença de nós para eles? É que nós somos pecadores salvos. É essa a distinção. E aí nós fazemos uma distinção aqui entre justificação e santificação. Porque dentro daquela ordem de salvação que nós falamos aqui, existe depois da justificação a santificação, que é o processo que dura toda a nossa vida com Cristo, e que nós precisamos viver até a nossa morte ou até a volta do Senhor Jesus. Nesse processo, nós não podemos dizer, cadê lá? Tirou aí o slide? Nós não podemos dizer, não temos pecado. Ninguém pode dizer isso. Mas nós podemos dizer, nós não temos culpa. O homem sem Cristo, ele está no estado de culpa e miséria. Nosso catecismo vai falar sobre isso. Para ser retirado desse estado de culpa e miséria, ele tem que crer em Cristo. Aqueles que creram em Cristo, eles não têm mais culpa. Mas não quer dizer que eles não tenham pecado. O pecado ainda existe. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a confissão vai nos dizer que Deus continua a perdoar pecados dos que são justificados. Pode ir passando aí. Mais. Aí. Então, embora a justificação, ela nos declare plenamente aceitos diante de Deus,
nós ainda pecamos. Quem que já pecou hoje? Está aí, né? Como o irmão Carlos estava falando aqui, né? Nós cometemos 10 pecados por dia, né? Quando tiverem 60 anos, igual eu terei comentado aí quantos? 60 vezes 10. Fala aí que eu não sei não. 600. 60 anos. 10 por dia. 60 anos. Em 60 anos, quantos pecados nós vamos ter cometidos? Ó, a câmera travou ali, ó. Como nós lemos aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ao justificar o pecador, o que Deus faz? Ele declara legalmente que ele é inocente. Por isso que a justificação ela é usada dentro de um âmbito forense, dentro de um tribunal, porque é a declaração de um juiz, ou você é culpado, ou você é inocente. No caso daqueles que creram em Cristo, qual que é a sentença? Vocês são inocentes, perdoados, justos. É porque você não fez alguma coisa? Também. Mas principalmente porque alguém fez em seu lugar. E esse que fez em nosso lugar é Cristo. E esse ato de justificação, a teologia católica, o que ela ensina, né? A justificação, ela é um processo. E aí há confusão entre justificação e santificação. Santificação é um processo, justificação não. Tanto que se nessa terra a pessoa não conseguisse fazer boas obras suficientes para ela ser justificada em vida, depois que ela morresse, ela tinha que continuar a fazer boas obras no purgatório, para que ela encontrasse justificação e pudesse subir ao céu, né? O que a teologia reformada ela vem nos ensinar, e a Bíblia vem nos ensinar, é que a justificação ela é um ato único, completo e irreversível. Nós somos para sempre aceitos em Cristo e livres da condenação. O que isso significa? A justificação vai tratar da nossa posição. Qual que é a nossa posição legal? Nós somos justos. E a comunhão com Deus vai tratar da nossa vida relacional. Esses justos precisam se relacionar com Deus. Precisam ser íntimos de Deus. Por quê? Mesmo justificados, o que acontece com a gente? A gente ainda peca. Mesmo justificado, a gente ainda entristece o Espírito Santo. Mesmo justificado, há períodos da nossa vida que nós estamos mais frios espiritualmente. E acabamos, de forma momentânea, nos afastando da presença de Deus. Porque o pecado ele vai trazer consequências. Consequência vai trazer morte. Pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. E dentro dessa morte, há a morte física, logicamente, né? E há a morte espiritual, que é aquela que o pecado causa quando nós pecamos e começamos a ter prazer em pecar. E aí nós nos afastamos da presença de Deus. Quando isso acontece, não perdemos a justificação. Porque há a crença de que uma vez salvo para sempre. Mas o que a gente perde? A gente perde a alegria da comunhão. O que Davi disse lá? Não me lembro qual salmo agora. Restaura-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Por que ele diz isso? Porque ele estava passando por momentos turbulentos. Estava passando por um momento não muito bom com o Senhor. Restaura, a gente perde essa alegria. Não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar. Falamos um pouco disso domingo.
não tem vontade de ir para a igreja, né? Só tem vontade de ficar em casa, né? De fazer suas coisas, né? De passear e disso, daquilo. Perde a proximidade com Deus. Isso não quer dizer que a pessoa deixa de ser justificada. Olha o que Calvino diz sobre isso. Deus nunca deixa de ser nosso Pai, mas pode nos disciplinar como filhos desobedientes, retirando de nós o senso de sua presença. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pastores podem subir no púlpito apenas por um zelo de compromisso. Muitas vezes ele não quer estar ali. Pastores podem subir no púlpito apenas para honrar, né, não deixar de ter o culto no domingo. Porque ele não quer estar ali. Isso é o quê? Isso é um senso, né, de afastamento de Deus. Embora justificados, nunca poderemos perder essa justificação. É um ato forense, é um ato de um juiz, é um ato de Deus. A segurança de salvação é o quê? Uma verdade. Por quê? Quem é justificado permanece justificado para sempre. Vamos abrir aqui no Evangelho de João, por exemplo. João capítulo 10, lá nos versículos 28 e 29. Ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da mão de Deus ninguém pode nos tirar. Mas há momentos da nossa vida em que nós podemos estar meio afastados de Deus. Por que ninguém pode tirar a nossa justificação? Justamente porque é um ato forense, é um ato jurídico, não é um processo. Acontece de uma vez por todas. Não é um processo. Deus, como justo juiz, declara o pecador inocente e justo com base na morte de Cristo. Isso não é uma mudança de natureza. Nós continuamos pecadores. Mas é uma mudança de status. Não mais somente pecadores. Agora, pecadores justificados. Pecadores aceitos diante de Deus. E essa era a grande pergunta que se passava pela mente de Martinho Lutero, né? Como que um pecador pode se tornar, pode ser salvo por um Deus que é santo? Aí ele encontrou a resposta. O justo viverá pela fé. Diante desse Deus, nós vivemos, diante desse Deus que é juiz supremo, perfeito, soberano, imutável, nós vivemos por fé, como justos. Ninguém pode revogar essa sentença diante de nós, nem o diabo, nem ninguém. Isso significa que o justificado jamais poderá voltar a ser condenado. Né? Já vimos aí, né? Condenado voltar a ser inocente. Né? Mas justificado nunca vai voltar a ser um condenado. Nunca será um desjustificado. Não acontece isso. Ó, João capítulo 5, versículo 24. Ó. Verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a quedas, né, nós já temos a nossa sentença final. Justos. Isso é dado a nós em vida. E agora a diferença entre aqui justificação e pecado persistente. Né? Me responda essa pergunta aí. Se a justificação ela é irrevogável, então o crente pode viver no pecado à vontade? Quem responde? Vai, Paulo. Tem como discordar não, né?
Olha o que Sproul ele vai dizer sobre isso. A justificação não é uma obra que Deus inicia e espera que o homem termine. É uma obra concluída por Cristo, aplicada pelo Espírito e garantida pelo Pai. Então, a mesma fé que justifica, o justo viverá pela fé. A mesma fé que justifica também une a gente a Cristo. E isso vai gerar o quê? Frutos de santidade. Aqui, Tiago, capítulo 2. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si ela está morta. O grande mistério aqui é o quê? O verdadeiro crente, ele não deseja permanecer no pecado. Ele vai pecar, mas ele não vai ter prazer no pecado, ele não vai querer permanecer no pecado. Ele luta, ele cai, ele se arrepende, né? Mas ele nunca se entrega de vez. Se nós pecarmos, 1 João vai dizer o que para nós? Nós temos um advogado que está no céu, né? Nós podemos correr, né, ter a consequência da disciplina de Deus. Mas se nós passarmos pela disciplina de Deus, uma coisa é certa. Ela quer nos levar à restauração. Ela quer nos levar à comunhão. Mas ela nunca vai anular a justificação. Vamos voltar um pouquinho aqui, Hebreus 12, de 5 a 11. Vocês me ajudarem aí. Eu vou ler o 1, vocês leem o outro, assim a gente vai até o 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Vamos do 4. Aqui, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Justiça, né? Nós vamos falar mais sobre disciplina domingo pela manhã, né? Mas olha o que o puritano John Owen, ele disse aqui, Deus justifica o ímpio, mas nunca deixa o justificado ser impiedoso. E acaso ele haja com a impiedade, o que vem sobre ele? A disciplina de Deus, a correção de Deus. Ele nunca vai deixar a gente agir de forma impiedosa para todo sempre, ter prazer nisso. Mas acaso a gente venha a estar andando no caminho que não condiz, ele nos traz de volta. O crente não precisa viver com medo de perder a sua salvação a cada tropeço. Porque se a salvação estivesse ao nosso alcance, se fosse por nossa escolha, por nossa força, hoje eu poderia ser salvo, amanhã eu poderia não ser. Eu roubei 5 centavos, né, da padaria. Será que é suficiente para eu poder perder minha salvação? Estou metendo Eu já ouvi de um pastor, né,
um pastor, um casal, né? É casal porque é homem e mulher, né? Eles foram adulterar, né? Foram para um motel, né? Mas antes de entrar lá na relação, eles ajoelharam na cama e oraram a Deus para Deus perdoar, a Deus não trazer um castigo ali na hora ali para eles ali. Ó. Imagina só, né? A situação. Qualquer coisa, ai, fiz isso aqui. Será que eu vou perder minha salvação? Será que eu perdi a minha salvação? Né? Aí a gente ia ter que fazer um negócio a mais para poder ser salvo novamente. E aí? O que é que nos traz essa certeza de que nós não vamos perder a salvação a cada tropeço? É que a nossa justificação ela é baseada em Cristo. Não é na nossa instabilidade. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Né? Tem dia que a gente usa uma palavra inapropriada, tem dia que não usa. Né? Não é baseado no nosso emocional ou ou na nossa moral. A segurança da salvação aí não vai levar a gente a ter uma vida frouxa. Não vai levar a gente à frouxidão espiritual, mas uma vida de adoração e serviço como resposta à graça. Né? Ah, mas a minha consciência pode me acusar, Satanás pode me acusar. Nessas horas, você pode se firmar na palavra. Quem é que te justifica? Romanos 8,33. É Deus quem justifica. Não é fulano, não é ciclano, não é pastor, não é igreja, não é ninguém. É Deus, e somente Deus. Né? Por que então que a justificação ela é irrevogável? Ninguém pode tirar de você. Né? Alguns motivos. Primeiro, porque é baseada na obra perfeita de Cristo. A obra de Cristo não tem defeitos. Conseguiram botar lá, parabéns aí, ó. Ela é declarada por um juiz justo. Esses aí que estão aí na onda aí do momento aí, não chegam nem perto. Né? E imutável. O decreto dele não muda. Ela é sustentada pela fidelidade de Deus, não pela nossa fidelidade. Porque nós não somos fiéis da forma com que deveríamos ser a Deus. E ela produz frutos de verdadeira fé. Então, se a nossa fé ela está firmada nessas coisas aí, fica tranquilo, fica sossegado. Né? Mas se não está, é sinal de que nós não alcançamos a graça verdadeira, a graça salvadora. Os justificados, eles podem perder a alegria da comunhão com Deus e podemos ser corrigidos. Mas isso não é um castigo, isso é uma disciplina amorosa. Uma das confusões que nós temos com a disciplina é que a gente nunca entende que a disciplina ela não é para o nosso bem, é sempre para o nosso mal. Estou disciplinado aqui, vamos dizer lá, o conselho da igreja decidiu me afastar da comunhão, não posso nem participar da ceia do Senhor. A gente vai entender isso como? Como algo mal, negativo. Mas nós temos que entender isso como algo positivo vindo da parte de Deus, porque a disciplina ela serve para o bem do faltoso. A nossa Constituição, se não me engano, fala isso. Ela serve para o bem do faltoso, para o bem, e para a purificação da igreja. Para que não haja o jugo desigual. O jugo desigual é isso. A gente sabe que tem lá, a gente sabe que o Paulo está na vida torta, pecaminosa, e está envergonhando o nome de Cristo, e a gente aceita o Paulo aqui como se nada tivesse acontecendo, como se a vida dele tivesse ok com Deus. Isso é justo e desigual, é um joio que está no meio do trigo. A confissão diz lá que, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Nós lemos aqui, no capítulo 12 de Hebreus, o pai amoroso corrige seus filhos.
E essa correção inclui o quê? Perda da alegria, da paz, da sensibilidade espiritual, da comunhão intensa com Deus. Nós podemos passar por isso. Mas o pecado ele não pode nos tirar da família de Deus, mas pode nos afastar da mesa do Pai. O Calvino ele dizia, né, não deixe a mesa da ceia por causa dos seus pecados. Porque era uma tradição das pessoas. Né? Elas pecaram, não sou digno de participar da mesa do Senhor, porque eu pequei. O que ele diz? Deixe os seus pecados para participar da mesa da ceia. Deixa para trás. Como? Confissão, arrependimento e participe da mesa do Senhor. Quando o crente peca, a resposta correta aqui é lá. Ó. A resposta correta é humilhar-se diante de Deus, confessar o seu pecado com sinceridade, pedir perdão ao Pai, renovar a sua fé no sangue de Cristo. Mas muitas vezes nós pecamos e não temos reação, né? Ai, pequei. Aí fica lá, remoendo o seu pecado o tempo todo, achando que não é digno de voltar à presença de Deus por conta disso. Né? Mas uma das maravilhas do evangelho, do cristianismo, é esse. Se nós pecarmos, né, há ainda as chances, as segundas chances, que vêm através disso aí tudo. Né? E aí levantar e continuar a caminhada com Cristo. Esse ciclo de arrependimento contínuo não é sinal de fraqueza, mas marca de maturidade cristã. Não importa quantas vezes você pecou, o processo ele deve acontecer. Né? Temos advogado. Aí, olha o papel do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer na gente? Ele vai nos levar o verdadeiro crente a odiar o pecado. Não ter prazer no pecado. Né? E entrar pela porta aberta em Cristo. E nós chegamos à seção 6. O que diz a seção 6? A gente poder encerrar aqui. Ela é bem breve. Ela diz: a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos estes respeitos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Então vai falar aqui sobre a forma com que as pessoas eram salvas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Né? É a mesma. É a mesma. É pela fé. Né? E baseada na obra de Cristo. Mas no Antigo Testamento não tem a obra de Cristo. Como que isso acontece? Nós vamos ver aqui. No Antigo Testamento, as pessoas eram justificadas pela fé no Messias prometido. No Novo Testamento, no Messias revelado. Uma coisa era certa, nem no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo, aliás, as pessoas não eram justificadas pelas obras da lei. A lei não podia justificar ninguém, porque a lei ela servia como um espelho para mostrar quão pecadores nós somos, mas a lei não era fonte de salvação. Né? O plano de redenção ele é cristocêntrico. Gênesis 3,15 é a primeira menção de Cristo dentro da Bíblia. Deus promete que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É Cristo. Todo plano de salvação, ele parte de Cristo, o Messias, o Redentor prometido. Então as pessoas do Antigo Testamento eram salvas baseado nessa promessa. Vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. É a promessa esperada. No Novo Testamento, é a promessa cumprida. Um que já ia acontecer e o outro que já aconteceu. Né? Abraão, Moisés, Davi, Isaías, todos eles creram, mas não viram. Eles não conheceram Jesus. Eles não viram a obra completa da cruz. A gente pega ali, Lucas capítulo 2, a história de Simeão. Jesus nasce. Simeão era um judeu já
velho. Né? E colocam o menino Jesus nos braços de Simeão. Simeão olha para ele e diz: agora eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a salvação. A salvação que ele cria vir estava ali em suas mãos. E ele faz essa declaração maravilhosa ali em Lucas 2. A fé no Antigo Testamento ela era antecipatória. Eles olhavam para frente, confiando na promessa de alguém que pagaria os seus pecados, né, e traria a redenção. Nem detalhes eles sabiam de como ia ser, mas eles criam. Quando Deus disse para Abrão sair de Ur dos Caldeus, né, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele sabia para onde que ele ia? Não sabia. Ele o quê? Obedeceu. Ele creu que Deus tinha um lugar preparado para ele. E como que o que aconteceu com ele em Gênesis? Ele foi justificado por fé. Imputado como justiça, né? A esqueci de passar aí, ó. Os sacrifícios do Antigo Testamento não justificavam ninguém por si mesmo, mas eram sinais visíveis e pedagógicos que apontavam para o Cordeiro de Deus. Então vamos dizer que sacrifícios, a Páscoa, promessas, profecias dentro do Antigo Testamento, tudo isso apontava para Cristo. Ao próprio templo. A lei não tinha esse dever. Os judeus pensavam que tinha, mas não tinha este dever. A Bíblia não ensina isso, porque se fosse pela lei, a lei só traz condenação. A lei só trazia castigo. A lei não trazia redenção, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Não precisava. Né? Então, para que servia a lei? Olha lá, a lei servia para mostrar o pecado. É o espelho. Ó. Quem você é, mostra o pecado. A lei servia para aumentar o senso de culpa. Tudo isso ali no livro de Romanos. Ó. A lei servia para conduzir a Cristo. Para isso ela servia. Mas não para salvar em Cristo. Né? A salvação nunca foi baseada em merecimento. Veja Davi. Davi era rei. Quem era Davi? Para Deus. O homem segundo o coração de Deus. Mas ele era pecador. E ele foi salvo pela graça. Paulo deixa claro isso em Romanos. Vamos lá em Romanos. Ó. Romanos capítulo 4. De 6 a 8. Aqui, ó. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Davi foi salvo não pela lei, mas pela graça. No Novo Testamento, a mesma fé não é mais no Cristo prometido, mas é no Cristo revelado, crucificado e ressuscitado. Esse é o centro. O que baseia a nossa fé? Cristo revelado, crucificado e ressuscitado. Porque se eu não creio que ele é o Messias revelado, eu não creio que ele pode ser o crucificado. Se eu não creio que ele é o crucificado, eu não creio que ele pode ser o ressuscitado. Se eu não creio que ele é o ressuscitado, eu não creio que ele pode ter sido crucificado. Né? Então não dá para poder ter outra base se não for essa aí. E a fé sempre foi esse único meio da justificação. O que nos une, né? Eu lembro aqui do Rubens falando, né, de uma alegoria que um pastor usou, né, de que Deus ele olha para o homem, né, e tem através da ótica de Cristo. Ele olha aqui, ó, em Cristo, através de Cristo, ele vê o homem. E ele se une ao homem por Cristo, por meio de Cristo, não por meio
de obras. O sacrifício de Cristo é eficaz para todos os tempos. Precisamos de um segundo sacrifício? Terceiro, quarto, quinto? Não precisamos. Em todo o tempo da história, só precisamos de um sacrifício. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse. A sua morte tem efeito retroativo e futuro. Salvos do passado, salvos do presente, salvos os do futuro. Deus perdoava no Antigo Testamento olhando para a cruz de Cristo. Olha o que está lá, né? Mesmo que os fiéis do passado não soubessem o nome Jesus, sua fé era na promessa do Messias, como profetizado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso quer mostrar para nós o quê? De Gênesis até hoje e daqui para frente. O que acontece? Só há um povo. Os dispensacionalistas, eles vão dizer que existem dois povos de Deus. Os judeus e os cristãos, os que creem. Mas a Bíblia vai nos afirmar que só há um povo. Que no Antigo Testamento era Israel e no Novo Testamento é a igreja. A teologia reformada, ela vai dizer para nós que sempre houve um só povo de Deus. E esse povo de Deus foi salvo sempre da mesma forma, pela graça, mediante a fé em Cristo. É o que baseia a aliança. Vocês serão o meu Deus, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, né? É por isso que a nossa confissão, ela busca sempre estar em harmonia com a Bíblia, deixando claro, a salvação pela fé é em ambas as dispensações. Dispensações é Antigo e Novo Testamento, né? Reforça essa unidade, né, do caráter redentor de Deus. Justificação pela fé, irmãos, é mais do que perdão. É Deus declarando o pecador justo por causa da justiça de Cristo, que foi feito maldito em nosso lugar, que levou sobre si os nossos pecados. Isso é verdade, foi verdade para Davi, foi verdade para Moisés, foi verdade para Paulo, para Pedro, é verdade para nós hoje. É um único caminho, fé em Cristo. Deus o fez pecado. Olha lá, administrações do pacto eram o quê? Cerimônias, leis, sacerdócio, sacrifício. O meio de salvação nunca mudou. As pessoas faziam as cerimônias, as leis, né, tinham ali o sacerdócio, os sacrifícios, por conta da fé. Por conta da fé naquele que iria vir. A justiça que nos justifica não vem da nossa obediência, mas da obediência perfeita de Cristo imputada a nós, mesmo antes de nascer. Mesmo antes de nascer, os méritos já eram de Cristo. Então, para nós, só há uma aliança da graça, revelada de forma progressiva. Deus se revelou de forma progressiva, de Gênesis a Apocalipse. No Antigo Testamento, através de sacrifícios, do tabernáculo, do sacerdócio, tudo apontando para Cristo. No Novo Testamento, na verdade de que Ele é. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quem Jesus é, não em quem nós somos. Os crentes do Antigo Testamento adoravam a Deus com base em símbolos. Sua fé era viva mesmo sem ver o cumprimento da promessa. Agora nós temos o privilégio de ver o que eles esperavam. Como que nós vemos aquilo que eles esperavam? Bíblia. Conhecer Jesus está aqui, irmãos. Está na palavra. Nós não precisamos fazer por merecer a salvação.
Como a gente faz com uma criança, pega ali o Davi ali, Davi, se você fizer isso ou aquilo, você vai ganhar tal coisa. Merecer, por merecimento. Não, é um dom gratuito de Deus. Por isso que nós podemos confiar que a nossa salvação, ela está segura, porque está fundamentada, firmada em Cristo, não em você. Olhe para o Antigo Testamento com outros olhos, em Jesus. Eu sempre, você pode olhar aqui na minha Bíblia, toda a Bíblia que eu leio, ela está sempre marcada de caneta com cores diferentes. E sempre que tem alguma relação do texto com Jesus, eu grifo lá de azul. É assim que nós temos que ler o Antigo Testamento, com os olhos em Jesus, porque Ele está presente lá, em cada página, em cada promessa, em cada profecia. Deus, Ele é o mesmo. Cristo é o único mediador. A cruz é o único caminho. Ontem, hoje e sempre. E nós que somos igreja, somos o povo de Deus. Filhos de Abraão. E a nossa fé está ligada à fé do Antigo Testamento. A nossa fé está ligada à fé do Novo Testamento. Beleza? Amém?